hoje eu quero falar a experiência que foi a comemoração do meu aniversário esse ano, né? Que eu completei 23 anos em março e agora já estamos em julho, segundo semestre desse ano. No ano passado eu tava muito mal, fui percebendo que eu tava mal e aí eu busquei ajuda, né? Comecei a fazer exames, sempre fiz terapia, né? Comunicava isso em terapia. Eu recebi a recomendação de começar a tomar antidepressivo. E eu nunca fui adepta à ideia de ficar tomando remédios, porque até para as coisas mais simples, uma dor de cabeça, uma cólica, eu não gosto de ficar tomando remédio, eu gosto de coisas mais naturais, um chá. Mas eu percebi que eu estava indo para uma situação muito ruim e parecida com o que eu já tinha vivido anos antes, sabe? Onde eu me senti no fundo do poço, onde eu nitidamente estava com depressão. E ali naquele momento, né, fazendo as consultas, eu fui diagnosticada como quem estava no começo de uma depressão. E eu só estava decidida a fazer o que fosse necessário para não voltar para aquele lugar. Eu aceitei começar a tomar o antidepressivo e eu detestava a ideia de treinar, de fazer academia. Comecei a fazer musculação porque dentro da minha realidade, da minha rotina, eu sabia que ia ser um compromisso que eu conseguiria cumprir, né, com a frequência necessária para o meu corpo. E isso foi em dezembro. Nos primeiros 2 meses eu não senti muita diferença, né, eu só sabia que eu estava nesse processo de semear mesmo para lá na frente colher, né, as consequências dessas coisas. E em março eu já tava numa situação muito diferente. E que foi quando foi meu aniversário, né? Eu senti a diferença em vários campos da minha vida. Eu conversei com a minha psicóloga que me acompanhava já há mais de 2 anos. E eu comentei com ela, né, que eu tava sentindo muita diferença. Porque eu tava desfrutando, assim, de uma gratidão, de uma alegria. Em momentos tão simples, de estar na rua, de estar em casa e aquilo transbordar dentro de mim. Era com tanta frequência que eu tava estranhando. E aí eu perguntei pra ela se só o remédio, né, tava fazendo aquilo tudo. Porque eu já estava desacostumada. E embora eu seja uma pessoa muito grata, nos últimos meses, antes de começar a tomar o remédio, era uma gratidão que vinha muito de uma questão racional, sabe? De entender que existem fases e que ali, naquele momento, não estava sendo muito fácil, mas que as coisas mudariam. Eu mudei de uma condição racional, de afirmar, de fazer as coisas com base nesse entendimento, para começar a sentir. E eu perguntei para ela se era o remédio que estava fazendo aquilo tudo, e ela me disse que não, que na verdade era um conjunto, né? Tanto o exercício físico, como o remédio, como a terapia, o repertório de conhecimento que eu tinha também por conta da terapia, o fundamento, né, que é a minha fé na minha vida. Então as coisas todas se conectavam, uniram forças e me impulsionaram para essa condição assim de melhora. E eu tava finalmente, depois de 3 anos, conseguindo me sentir bem, confortável em me relacionar, em me expressar, em ser eu mesma, em estar com as pessoas, porque eu não sabia até então, fui conversar com a minha psicóloga, que naqueles últimos anos eu estava numa condição de fobia social, onde eu tinha passado por uns traumas, comecei a me isolar, e eu sabia que eu tinha um desconforto gigantesco para estar em contato, para estar convivendo com os meus amigos, sabe? Pessoas que eu amava muito, só que eu não conseguia me sentir bem em ser eu mesma, em confiar nas outras pessoas. E eu sabia que era uma condição interna minha, né? Porque isso era, assim, o tempo todo. Chegou no meu aniversário, essa situação mudou também, porque eu comecei a chamar, fazer questão e me senti muito animada com a ideia de reunir os meus amigos, de passar tempo com eles, de estar com eles, sabe? E de uma forma que me sentindo amada, aceita, confortável em estar com eles. Eu queria compartilhar isso, assim, né? Que em pouco tempo eu considero que eu
mudei muito, que eu melhorei muito e que existe solução, sabe? Porque eu sei que eu não sou a única pessoa que passou por isso e eu ainda estou em processo de tratamento, né? Mas mudou muito a minha condição, o meu estado. Eu nunca imaginaria que ia me promover os benefícios que eu tenho colhido. E eu queria falar também do que me levou a buscar tanta ajuda, né? Até essa convicção. Porque mais do que ter tido a experiência de ter ficado muito mal, eu sabia, a condição que eu tava era muito diferente daquilo que eu sabia que Deus queria pra mim, que Deus tinha pra mim. Eu reconheci que eu sou muito nova e que eu ouvi promessas, palavras, direcionamentos de Deus sobre a minha vida. Eu ainda não tinha vivido tudo. Aliás, parte dessas coisas eu já estava vivendo, mas eu ainda não tinha vivido tudo. E eu sei que Deus é fiel. E pelo conhecimento da palavra, que eu sou uma pessoa que sou apaixonada, assim, amo a Bíblia, a forma como Deus se revela através da palavra. Através dela eu tive o conhecimento de como o Senhor me enxerga, de como Ele me ama, daquilo que Ele quer pra mim. E eu tava vendo no confronto, percebendo que aquilo que eu tava vivendo, aquilo que a minha mente tava me alegando, aquilo que eu tava sentindo, era muito diferente daquilo que eu ouvia da parte de Deus. E não fazia sentido eu me apegar a essas coisas, sendo que elas são contraditórias, sendo que Deus é o dono da verdade, sendo que Ele é soberano, sendo que Ele é o dono da minha vida. E eu já vivi experiências o suficiente para provar da bondade dele, da fidelidade dele, do amor dele. Foi nesse momento que eu entendi que eu estava vivendo uma realidade diferente daquilo que o Senhor afirmava para mim, que eu falei, bom, eu não posso me entregar, né, para essa situação, sabendo que isso aqui é uma mentira, né? Porque acreditar que nada vai dar certo, acreditar que a minha vida não vai para frente, acreditar que tudo que eu faço dá errado, é muito diferente daquilo que o Senhor falava pra mim, daquilo que o Senhor queria pra mim, daquilo que o Senhor tinha prometido pra mim. Então, naquele momento, eu entendi que Ele já estava disposto, já sabia que Ele estava disposto e aquilo que Ele desejava pra minha vida. Mas se para aquele momento, né, se para essa situação eu dependia de uma cura psicológica, emocional, de um comprometimento com a minha saúde física para me alinhar mais com essa vontade do Senhor, de me posicionar, de cooperar com aquilo que Ele disse sobre a minha vida, né? Sobre as conversas que a gente teve. Então, assim, não bastava eu crer, eu acreditar de uma forma de, faça um milagre e eu tô aqui, por mais que eu possa fazer uma atividade física, fazer meus exames, fazer terapia, tomar meu remédio, Senhor, faz tudo por mim, até a minha parte. Não, né? Eu sabia que eu tinha que me mover e fazer aquilo que estava ao meu alcance para me alinhar, para tomar atitudes de fé, né, que demonstrassem a minha fé, que demonstrassem o quanto eu acreditava, o quanto eu estava disposta a viver e me alinhar com aquilo que o Senhor queria para mim. Então, foi daí que eu tirei forças e eu comecei a tomar iniciativa, porque pelas minhas experiências, por aquilo que a minha própria mente me alegava, eu estava numa situação sem saída, que não haveria esperança para mim. Mas eu conheço aquele que me oferece esperança, né? Aquele que enche, que faz transbordar a nossa vida, de alegria, de paz. E quantas vezes, desde que eu me converti, eu experimentei disso, né? Então, eu me apeguei firmemente, né? Na alegria, na palavra, na fidelidade do Senhor. E caminhei e tenho colhido muitas bênçãos, né? Muita alegria por meio disso. Eu queria compartilhar isso de como foi meu processo, né? Como tem sido o meu processo de tratamento com a depressão. Porque no mesmo tempo que eu recebi o diagnóstico da depressão, eu recebi o diagnóstico de que eu tenho TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Com o tratamento, com a terapia, com tudo, receber o diagnóstico, ao invés de me abater, na verdade me trouxe um alívio de perceber que não estava certo a forma como eu estava me cobrando, a forma como eu estava enxergando as coisas.
e que eu posso descansar, que eu tenho que ter paciência com o meu processo. Então, na verdade, foi libertador descobrir isso e começar a tratar isso. E hoje eu me percebo nesse lugar de estar convivendo com as pessoas e perceber esse costume de as pessoas estarem numa ansiedade, assim, muito grande a respeito de tudo. E eu fico assim, não precisa disso, calma. É esse o meu processo. Eu estou caminhando e estou desfrutando daquilo que a palavra me proporciona, né? Daquilo que o Senhor tem pra minha vida. E eu espero que isso sirva também como uma palavra de esperança para de repente alguém esteja ouvindo isso, né? Vendo esse vídeo e se encontre na mesma situação que eu estive, né? Há meses atrás. E a esperança pra você. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo.